Olá, Petrópolis. Olá, Rede Petrópolis de televisão. Olá, amigo internauta do Facebook, YouTube e demais redes sociais. Está começando mais um programa da série Dossiê História, um programa eminentemente cultural. Nossa programação é transmitida ao vivo pelo canal 10 da Tech Cable, Rede Petrópolis de televisão, às quintas-feiras, a partir de 18 horas. A reprise você assiste aos domingos, a partir de 9 horas da manhã. No Facebook, acesse a página da RPT Play e assista a nossa programação em tempo real, baixando o aplicativo RPT Play no seu celular pelo Play Store. Nossa programação já passada está no YouTube. Para acessá-la, basta digitar no campo de pesquisa o nome do programa Dossiê História. Clique sempre na logomarca do programa e escolha o tema em ordem cronológica de apresentação. Próximo mês de junho, nosso programa estará completando 6 anos no ar ininterruptamente. Temos 5 anos e quase 5 anos em outra emissora e já estamos há 1 ano e qualquer coisa aqui nesta emissora, nossa nova casa. E esse programa tem sempre temas variados e direcionados à informação de notícias, assuntos históricos, culturais, políticos, servindo de referencial à pesquisa acadêmica e ao entretenimento do internauta. Hoje estamos no dia 2 de maio de 2019. É o 122º dia do ano no nosso calendário gregoriano. Faltam 243 dias para terminar o ano. O tempo não para. Vamos ao primeiro quadro do programa, que é o pensamento do dia. Vamos mostrar aqui o pensamento do dia. Está lá. Se você agir sempre com dignidade, talvez não consiga mudar o mundo, mas será um canalha a menos. John Fitzgerald Kennedy. Esse, então, é o nosso pensamento do dia. Vamos agora ao dia 2 de maio na história, e eu vou pedir a vinheta. A Esquadra de Cabral parte da Baía de Cabralha. Houve, então, o aportamento lá na Baía de Cabralha. Oficialmente, Portugal tornou-se dona do Brasil, por ter, vamos dizer assim, não só descoberto, mas, na realidade, historicamente, tomou posse das terras que já estavam previamente divididas. E, então, ele parte da Baía de Cabralha, continuando sua viagem para as Índias. A nau, comandada por Gaspar de Lemos, retorna a Portugal, levando a notícia do descobrimento da nova terra, com aquela célebre e famosa Carta de Pero Vaz de Caminha. Em 1884, morre Adelino Fontoura, ator, jornalista e poeta brasileiro. Foi o único patrono na Academia Brasileira de Letras, sem sequer um livro publicado. Em 1926, começa a Guerra Civil na Nicarágua, que causa a saída do presidente Emiliano Chamorro, caudilho de origem conservadora, adversário de José Santos Zelaya. Foi embaixador nos Estados Unidos em 1914 e firmou o Tratado Bryan-Chamorro, ratificado em 1916, em que se concedia o direito perpétuo de uso aos Estados Unidos se ou fosse feita uma construção de um canal interoceânico através da Nicarágua. Mas os americanos já haviam construído o Canal do Panamá, inaugurado em agosto de 1914, e abortaram simplesmente esse projeto. Chamorro demitiu-se, presidente da República, demitiu-se em 1926 por pressão norte-americana e se torna líder do Partido Conservador no exílio.
retornou à Nicarágua, posteriormente, em 1949. A Nicarágua foi vítima do movimento político de esquerda que se instalou no país a partir da queda de Chamorro pelo líder esquerdista e socialista de Augusto César Sandino entre 1926 e 1933, que lutou com armas contra os interesses norte-americanos. Foi abatido em 1934, ou melhor, morto. Deixou um legado para seus seguidores, chamados de sandinista, que posteriormente fundaram a Frente Sandinista contra a ditadura de Somoza e, finalmente, se torna também um partido político. Sempre em lutas políticas e ideológicas, a Nicarágua vive em permanente conflito. Em 1990, a Frente Sandinista para a Libertação Nacional, partido político, perde as eleições para a coalizão de Violeta Chamorro, chamada de União Nacional Opositora, a UNO. Levantou o país da crise e os Estados Unidos retiraram os embargos econômicos. A Nicarágua se recuperou. Esse projeto de canal interoceânico foi ressuscitado por um empresário chinês, Wang Jing, considerado, até então, o mais rico empresário da China. Mas, novamente, abortado esse projeto, porque ele era uma das 200 pessoas mais ricas do mundo até junho de 2015. Com 10,2 bilhões de dólares eram as suas reservas. Mas a riqueza, grande parte da riqueza virou pó de um dia para outro. Sobraram apenas 1,1 bilhão de dólares, segundo a agência Bloomberg. É a informação que eu peguei da agência Bloomberg. O atual presidente é Daniel Ortega, da Frente Sandinista. Novamente a esquerda no poder para destruir o que já foi reconstruído na Nicarágua. Essas são as notícias da nossa história, do dia 2 de maio na história. Vamos agora ao jornalismo Dossiê História e eu vou pedir a vinheta. General Mourão no limbo do governo. Depois de várias declarações polêmicas, todas contrariando as posições do presidente Bolsonaro, outras arvorando as bandeiras de esquerda e até defendendo o aborto, defendendo o Jean Willis e o desarmamento da população, ele agora vai contra uma possível rebelião armada na Venezuela e exclama por um alívio pelo fato de que a população venezuelana esteja desarmada. Enquanto Bolsonaro e todos nós desejaríamos que a população estivesse armada para poder enfrentar o covardão Maduro que manda matar gente desarmada nas ruas. Mourão faz parte de um núcleo de militares que é contra a aproximação do Brasil aos Estados Unidos. Eles são contra qualquer intervenção norte-americana em território sul-americano. Mas não se contrapõe à possível intervenção de Cuba e até da Rússia, que já está dentro da Venezuela. Bolsonaro quer cumprir suas promessas de campanha, ou seja, contra o aborto, armar a população civil idônea em defesa de sua propriedade, principalmente no campo, combater a igualdade de gênero, contra a supremacia ideológica da esquerda nos colégios e meios universitários, fechamento das porteiras da corrupção e desvio de dinheiro público e muitas outras coisas
que são os projetos do governo Bolsonaro. E, de um dia para outro, o seu vice-presidente, que deveria ser uma pessoa da equipe, fiel ao pensamento do presidente da República, se coloca como um rebelde, tendo ideias próprias, conquistando a simpatia da imprensa esquerdosa do Brasil e até internacional. É convidado para ir dar uma palestra em Nova York, num centro promovido por esquerdistas, que proibiram, inclusive, que o próprio Bolsonaro fosse lá fazer um debate. E, portanto, essas que curte no Facebook, elogios a ele, ao mesmo tempo críticas a ele. Outro dia alguém postou: Bolsonaro é o vinagre e o Mourão é o vinho. Ele curtiu essa postagem no Facebook. Muitos estão descontentes com esta agenda do Bolsonaro. E Mourão, aproveitando o ensejo, cooptou gente do Centrão e da própria esquerda, PT, PSOL, para empichar Bolsonaro no Congresso. Pasmem. Tudo arquitetado pelo presidente de seu próprio partido, o PRTB, que é a velha raposa Levi Félix. Esta é a situação. Isso que eu estou comentando a vocês, a imprensa oficial não comenta. Isso se conversa nos bastidores. A trama foi descoberta e Mourão está no limbo. Haverá surpresas no futuro. Aguardem. Bolsonaro pisa em ovos neste assunto pela delicadeza do momento. Bolsonaro é muito mais político do que muitos imaginam. Mourão saiu da caserna outro dia. É um mundo. Agora, o mundo político é outro. Bolsonaro está há 30 anos na política. E não pensa o seu Mourão que ele vai do dia para a noite destituir o Bolsonaro. A ambição cresceu aos olhos do Mourão. Ele virou o queridinho da esquerda, da imprensa esquerdosa. Globo News só fala no Mourão, elogia Mourão, ao mesmo tempo que existe esse complô para destruir a imagem de Bolsonaro. Porque Bolsonaro está contrariando interesses. Interesses esses que o seu Mourão está acenando para aqueles que estão sendo descartados pelas medidas que Bolsonaro está tomando. Esses, meus amigos, são os meandros da política do Brasil. Falando em política, vamos falar então das eleições na Espanha. Eu vou aqui mostrar para vocês uma foto das estatísticas das eleições. Está lá. Conforme se vê do gráfico acima, a esquerda espanhola sofreu duro golpe nas urnas e a direita cresceu. Conservadores moderados, liberais e a direita nacionalista, a esquerda obteve 165 votos. Aliás, a esquerda obteve 165 cadeiras, somando o PSOE e o Unidas Podemos, enquanto a direita soma 147 votos. Quer dizer, embora a esquerda ainda tenha proporcionalmente um pouco mais de votos do que a direita, mas a esquerda, para governar e se manter no gabinete, vai depender da coalizão com os outros 9 partidos, que somam 38 cadeiras. E se não fizer essa coalizão, o gabinete cai. A grande estrela dessas eleições foi o nacionalista Santiago Abascal, que os espanhóis chamam de Bolsonaro da Europa. Aliás, nosso presidente está com cartaz midiático na Espanha. Um site americano da esquerda publicou um vídeo criticando Abascal. Pegamos do blog do Aloysio Amorim. No entanto, a crítica da esquerda está servindo de alavanca às ideias enxutas e verdadeiramente em defesa da unidade espanhola e dos cidadãos espanhóis, expurgando a agenda esquerdista, vitimista, vegana, ambientalista, abortiva ou abortista, para poder aqui fazer uma rima,
de identidade de gênero e contra a família. Vamos ver Abascal nesse vídeo, que aí o tiro saiu pela culatra, porque eles achavam que iam denegrir a imagem de Abascal e esse vídeo está ajudando a levantar a imagem do direitista Abascal. Vamos lá, vamos ao vídeo. Ya nos han bautizado fachas. Todas esas etiquetas nos las ponemos como medallas. Mándame los comentarios de Vox que son racistas y homófobos. Vale. Yo soy partidario de la discriminación. Yo soy partidario de abrir la puerta de mi país o la puerta de mi casa a aquel al que se la quiero abrir. Un país tiene que tener fronteras. Lo contrario de lo que ha venido diciendo, por ejemplo, Mariano Rajoy, que aquí el mundo es de todos y podemos circular libremente. Las alambradas sean sustituidas por muros, porque lo que se ha estropeado durante 40 años no se va a arreglar de la noche a la mañana. Yo creo que la guerra civil la provoca un partido que sigue existiendo actualmente con las mismas siglas. El Partido Socialista Obrero Español. ¿Puede haber alguien en Vox que piense que la guerra civil la provocan quienes se levantan el 18 de julio? Que opinen en libertad. ¿Quiénes son los autores de los asesinatos de mujeres este año? ¿Cuál es su procedencia? ¿De qué nacionalidad son? ¿Tienen también que ver con algunos problemas culturales, con una parte de la inmigración? ¿Tiene usted datos para decir esto? Sí, los tenemos, pero no quiero avanzar el dato exacto aquí. Incluso llegan a robar a los españoles, a agredir a los españoles. Yo creo que deberían ser expulsados. Nuestras abuelas puedan caminar por la calle sin que un delincuente, sea español o extranjero, mayoritariamente es extranjero, le tire del bolso. Estáis aquí por España, porque lo que de verdad es grande es España. Contribuir a la grandeza y a la libertad de nuestra patria. España sería lo primero y los españoles seríamos los primeros. Estáis aquí por vuestro amor a España. ¡Viva España! ¡Viva España! No me gusta mucho la palabra transversal, prefiero utilizar la palabra patriótico. Ese totalitarismo sobre la legítima reivindicación de la igualdad del primer movimiento feminista la ha emprendido contra los piropos, la ha emprendido contra los que abren la puerta a una mujer. Pues yo pienso seguir haciéndolo. Si alguna no quiere pasar, pues pasaré yo. Se criminalice a la mitad de la población por su sexo con las leyes totalitarias de la ideología de género. La libertad frente a ese feminismo que nos quiere oprimir. Veto migratorio a los países musulmanes. No tenemos por qué estar obligados a recibir cualquier tipo de migración. Entonces un islámico ateo no puede entrar en España. Un islámico ateo sería ahorcado en Arabia Saudita. No, pero los hay. Es que no es un islámico. En Francia hay gente. La señora Carmena dice que salten, que vengan todos, porque vienen, son los más valientes, que vienen a pagarnos las pensiones. Que quieren que vengan a la casa de Pablo Iglesias. Que se expulse inmediatamente a los que entren sin permiso. Que se prohíba cualquier tipo de ayuda social a la inmigración ilegal. Tenía que hacer España es endurecer el código penal. Presos reincidentes, en muchas ocasiones extranjeros. España necesita la cadena perpetua. Que no vaya todo en la dirección que pretende la izquierda, que pretenden los progres. Queremos defender los valores que nos han caracterizado siempre. Yo creo que la España de dentro de 30 años se parecerá mucho más a lo que a nosotros nos gusta. También defendemos el derecho a la vida de los no nacidos. Si el aborto es malo, hay que combatirlo. Entonces Vox lo que quiere es derogar las leyes del aborto. No puede haber un solo euro público para acabar con la vida. Nos oponemos a la ideología de género o defendemos el matrimonio tradicional entre hombre y mujer. Cazar es una actividad necesaria para el mantenimiento del campo, de la ecología y que da de comer a muchas personas. Para que se pueda disfrutar de nuestra cultura, de la tauromaquia, y el que no quiera, que no vaya. Hay una colección de psicópatas enloquecidos que nos están diciendo que eso no es jamón, sino cerdo muerto. Y de ahí hay un paso, bueno, nos quieren quitar el jamón y quieren que comamos lechuga como las orugas. Una reconquista para dar voz a todos los españoles. Los progres no contaban con este Miura de Vox. No se va a detener ya hasta reconquistar su grandeza. Un español que es racista es un antiespañol. España, precisamente, en la mayor aportación histórica que ha hecho, que es la gran obra de la hispanidad, ha demostrado que no es un país racista. Lo que no vamos a cantar nunca, la Internacional, que ha acompañado a los peores crímenes de la historia. Estáis aquí porque estáis cansados de los progres que dictan la corrección política. Los progres y los comunistas. Porque ya nadie aguanta a esa legión de ofendiditos dispuestos a saltar y a ponerse de pie ante cualquier frase que diga nadie. Será sinvergüenza. Pero ¿cómo te atreves, Susanita? Los inútiles del voto útil. Hay mucha gente en las ciudades, yo creo que la mayoría votan a Podemos, que no distingue una paloma de una tórtola.
los progres que están siendo derrotados en todo el mundo. Salvini, en política migratoria, yo creo que está haciendo lo correcto en Italia. Probablemente a ningún político europeo se le está jaleando en las calles y se le está recibiendo en las procesiones como se está recibiendo a Salvini en estos momentos. Acaban de dar la razón a Donald Trump en cuanto al veto migratorio a los países musulmanes. Somos euroexigentes frente a los europapanatas que solo quieren obedecer los dictados de los burócratas globalistas de Bruselas. Sus reuniones con Marine Le Pen, con Wilders, con personajes de una extrema derecha declarada en Europa. Hay algunos puntos de coincidencia importantes. Es la afirmación de nuestra propia identidad judeocristiana frente al multiculturalismo. Derogar la ley de violencia de género y que sea sustituida por una ley contra la violencia en el ámbito familiar. ¿Qué es esto de la ley de violencia de género? ¿Qué es esto de asumir que el hombre tiene la violencia en su ADN, que está en el ADN de la masculinidad, como decía la bruja Carmena? Entonces, esto es absolutamente inaceptable. No tiene presunción de inocencia el varón. Esa derechita cobarde. Sí, el Partido Popular siempre hace una cosa un poco light. Podemos decir, Vox es de derechas. Sí, yo creo que podemos decirlo. El discurso progre ha calado y ha acabado aniquilando y destruyendo a esa derechita cobarde. ¿Usted es un hombre de extrema derecha? Yo creo que Vox es un partido de extrema necesidad para España y soy de derechas, sin complejos y sin miedo a decirlo. Que se defienda la unidad nacional con toda la contundencia y con todas las consecuencias. Que se suspenda de manera indefinida la autonomía de Cataluña. Quiere que se detenga a los golpistas, incluido a Quim Torra. Que se les juzgue, se les procese y se les envíe a prisión. Quiere que se ilegalice a los partidos separatistas y quiere que se disuelva a los Mossos de Escuadra, incluyendo a los leales en el Cuerpo Nacional de Policía y expulsando de la función pública a los traidores. Fuera autonomías, una España y no 17. Que la corrupción forma parte de la naturaleza humana y habrá corrupción en todos los partidos. Vox es el único partido que no pide la dimisión de los imputados, porque creemos en la presunción de inocencia. Machistas, franquistas, fachas. Etiquetas de fachas, xenófobos, racistas, retrógrados, homófobos, hay muchas más. Fachas y 1000 veces fachas. Nos los ponemos como medallas en el pecho. Ok, meus amigos, continuando aqui o nosso programa, nós agora vamos ao tema de fundo. O nosso tema de fundo hoje diz respeito a uma história petropolitana, uma história de cidadãos petropolitanos que no dia 31 de março serviam ao Exército no antigo 1º Batalhão de Caçadores, hoje 32º BIL, 32º Batalhão de Infantaria Leve de Petrópolis, o Batalhão Pedro II, e de repente estoura praticamente uma guerra entre militares, uma guerra entre o Exército de Minas Gerais e o 1º Exército sediado no Rio de Janeiro. Eu, se não me engano, se não me falha a memória, naquela época, Minas era o 3º Exército. Muito bem, esses meninos, que inclusive já estavam em casa, eram mais de 5 horas da tarde, foram às pressas convocados para ir ao batalhão. Todo mundo pensava que era apenas uma prontidão, porque naquela época, em março de 1964, o Exército vivia de prontidão. E eles foram para lá confiantes de que era uma rotina, mas não. Era um chamado para uma guerra entre o 1º Exército e o 3º Exército, entre tropas do 1º Exército, sediado no Rio de Janeiro, onde hoje é o Comando Militar do Leste, e tropas que vinham de Belo Horizonte e de Juiz de Fora para cá. E esses meninos apavorados se viram diante daquele contexto. E é essa história que nós vamos tentar contar hoje. E para contar essa história, eu trouxe aqui uma das pessoas que é testemunha viva daquele acontecimento, que era, na época, o Cabo Domingos Tomé. Boa noite, Tomé. Muito obrigado pela sua presença. E aqui agora você faz o seu cumprimento ao nosso público e nós já vamos conversar. Boa noite, Gilberto. Boa noite a todos os telespectadores do Canal 10. Muito bem, Tomé. Tomé, você está com que idade hoje? Com 75.
Desculpe a falta de... tirando assim, externando a você detalhes tão íntimos da sua vida. E você, em 1964, então, estava aqui no batalhão, 1º Batalhão de Caçadores. Né? Ô, Tomé, você pode fazer uma pequena rememoração para nós daqueles momentos? Posso sim. Assim, rapidamente, a primeira parte, né, para a gente não ir confundindo as coisas, aquela parte da convocação, tá? Nós temos exatamente 29 minutos para contar essa história. Então, vamos ser bastante objetivos, porque nós temos muita fotografia para mostrar. Entendo. Embora façam 55 anos, as emoções fortes é que ficam, né? E tem muitas coisas aquele dia que lembram como se fosse hoje. Sim. Eu estava na cidade, ajudando o meu pai no escritório, no último dia de mês, e quando soube que estavam pegando todos os soldados pela rua, corri em casa, preparei, como você falou, preparei como se fosse mais um dia de prontidão, fui para o quartel e vi aquele movimento tremendo, vi logo que era diferente, pelo pátio externo está cheio de ônibus que tinham requisitado porque as viaturas não comportavam 4 companhias de quase 500 homens no total, né? As viaturas do batalhão não dariam conta disso. Então requisitaram o ônibus da Única e, se eu não me engano, da Útil. E naquele movimento todos manobrando e entrando soldados correndo, já vi que era alguma coisa diferente. Corri para a companhia, perguntei ao sargenteante, nem ele soube explicar, para mim não perguntar mais e mudar a roupa e pronto, me apresentar a ele novamente. Que eu tomaria conta do rancho com ele para mandar ração para as tropas. Mas quando eu me apresentei, ele já tinha chegado mais um cabo e uns soldados, mudou tudo. Mandou eu preparar um grupo e como um sargento, pegar armamento de sargento. Quando eu entrei no ônibus e partimos. Vai falando. Isso aí foi tarde, foram dos últimos ônibus a sair do exército, do quartel, e fomos direto a Paraibuna. Quando saltamos do ônibus, tive a incumbência de comandar um grupo, que são 10 homens, eu mais um cabo e 8 soldados, e ficar próximo ao PC do batalhão, que era fazer parte, que era o posto de comando, onde pertinho estavam o nosso comandante, Querêncio Túlio Mota, e os oficiais superiores, majores, né? Alguns capitães por perto, todos se via que nervosos, em volta de uma mesinha pequena, uma mesinha secretária com uma máquina de escrever, aproveitando a luz fraca daquela época de uma propaganda de um posto de gasolina. Estavam num posto quase bem próximo à ponte de Paraibuna, sobre esse rio, e do outro lado sabíamos que já estávamos os mineiros. Ali tinha um grupamento nosso já em posição, visando a ponte, mas esses não demorou muito, eles foram quase convidados. Veio um pequeno tanque, mandou que saíssem de posição e levaram todos para o outro lado, mas ficaram como se tivessem aderido ao movimento. Não foram desarmados, nem tiraram a munição, nada. Ainda eu tenho... eles estavam bem próximos. Visa entre o estado de Minas e o Rio de Janeiro. A ponte sobre o Rio Paraibuna. Era uma ponte, inclusive, uma ponte ferro, né? Que passava trem. Não. Essa é a ponte para carros mesmo. Era para carros? Bem longa. Vamos ver se essa fotografia que nós temos aí, eu vou pedir a técnica para passar, da ponte. Essa é a ponte ferro, não foi essa aí não, Não né? foi essa. Foi uma outra, foi essa ponte aí, né? Foi essa ponte. Essa é a ponte, essa era a ponte. Então, as tropas de Minas estavam no lado norte e vocês situados no lado sul. Certo. Mais ou menos a 30 quilômetros de Areal. É isso? Isso mesmo. Certo.
Bom, aí essas tropas de Minas estavam próximas à ponte? Bem próxima. E tinha um carro de combate e tudo? Teve um tanque, pequeno tanque, que atravessou a ponte e parou, abriram aquela escotilha, fizeram o sinal para que todos saíssem de posição. Saíram como esses filmes que a gente vê de guerra, levantando o armamento, né? Era um mosquetão antigo. Eu vou pedir, inclusive, para passar as fotos do canhão e do pessoal que eram as tropas legalistas, né? O 1º Batalhão de Caçadores, hoje 32.000, eram tropas legalistas que apoiavam, essas aí não. Eram tropas legalistas que apoiavam o presidente, então, João Goulart. Né? Também não são essas não. São as fotos de campanha. Isso aí é desfile em Petrópolis. Isso aí vai ficar para o final do programa. Também não. São essas aí. A anterior, por favor, a anterior. Essa aí é a movimentação de tropas, de vocês. Não é? Já reconheço alguns ali. Em seguida, que é a foto da campanha, que tem um canhão e tem uns soldados em volta, que eu queria mostrar. Vê se você consegue colocar aí o nosso master. Vê se consegue colocar o master. Não é essa foto que eu quero, não. Ah, meu Deus do céu. Não, também não. Vai passando. Essa outra. Essa foto. Essa foto é a foto que tá. Dá para passar aqui para minha TV aqui, para a gente poder ver melhor? Passar essa foto aqui, essa. Essa foto era a foto que vocês estavam. Tá o canhão Guararapes lá? Esse canhão era nosso, da nossa unidade aqui, do batalhão. Ele foi transportado até aí por um caminhão do Regimento Sampaio, que estava em posição em Areal. Isso aí já foi de manhã cedinho. Sim, mas vocês... Isso aí foi na cabeça da ponte, né? Onde tinha uma estradazinha, antigamente, antes de construírem o viaduto que vai de Areal em sentido a Três Rios. Quer dizer, no final da cidade de Areal, daqui para lá, não é? Sim. Então é contra um morrinho ali. Esse canhão está em direção a uma curva à esquerda, e aí tivemos ordem de tiro. Seria o primeiro tiro da Revolução. Seria uma rajada de metralhadora que estava um pouco à frente desse canhão, com um sargento e eu comandando um grupo mais para trás. Isso foi ordem de um capitão do Regimento Sampaio, que transportou esse canhão e nós colocamos em posição aí. Bom, então, só recapitulando, vocês chegaram na noite do dia 31 de março, se posicionaram na cabeça... Fomos direto... do lado sul da ponte. Lá em Paraibuna, certo. Em Paraibuna. Pela manhã, esse canhão chegou porque o objetivo do Kerensky, que era o tenente-coronel comandante do 1º Batalhão de Caçadores, o objetivo dele e a ordem que ele recebeu das tropas leais a João Goulart era de que ele sustentasse a cabeça da ponte até que chegassem os reforços do então 1º Exército. No comando do 1º Exército, cujo comandante, eu até anotei o nome dele aqui, pode passar a imagem para nós, general, comandante do 1º Exército na época, era o general de Exército Armando de Moraes Âncora. Certo. E ele era leal a João Goulart. Ele também tinha todo um histórico ligado a Getúlio Vargas, ligado à esquerda. Aliás, os militares de esquerda, a última vez que no Brasil militares de esquerda atuaram em comandos militares foi até a queda de João Goulart. Dali para frente houve uma reformulação total nas Forças Armadas, todos os oficiais de esquerda, todos os comunistas, socialistas, que ótimo, foram todos expurgados. Muitos foram para a reserva, outros foram presos,
outros foram expulsos, foram todos. E aí houve uma nova formação desses oficiais. Hoje, por exemplo, a AMAN, que é uma grande escola, forma hoje os melhores oficiais militares da América Latina. E não só o Exército, como a Marinha e a Aeronáutica também formam grandes militares, com bom preparo. E nas horas do pega para capar é que a gente vê como o militar brasileiro é bem preparado, porque não se envolve em aventuras como aconteceu com as Forças Armadas na Venezuela, é muito bem preparado. E outros lugares. Né? Então, eles foram expurgados. E aí essa turma é turma maluca, né? Porque ia colocar 400 jovens ali que não estavam treinados para a guerra, estavam servindo o Exército por uma obrigação, e iam ser todos queimados. Mas o lado de lá, aí vem a intervenção do general Denis, conversou, passou para o lado de cá, atravessou a ponte, foi lá conversar com um general que era eu acho que era até um general de divisão, que era subordinado ao âncora, ao general âncora. Ele morre logo depois, né? Ele morre no mesmo ano de 64, esse Armando de Moraes Âncora. Ele passa para a reserva e morre em agosto, setembro. Ele passa para a reserva e logo no mesmo mês que ele passa para a reserva, ele morre. Então, Armando de Moraes Âncora. Depois eu vou mostrar a foto dele aí também. Mas, continuando. Como eu me apresentei tarde no batalhão, fui num dos últimos ônibus para Paraibuna, eu quase não vi pouquíssimo dos nossos que já estavam praticamente em posição. Mas aí fiquei depois sabendo da história que o comandante das Forças Mineiras, o general Muricy, mandou, enquanto nós estávamos lá, fazendo parte do PC do batalhão, mandou um mensageiro para falar com o nosso comandante, e ele não respondeu ao general Muricy. Acho que aí, então, é que eles mandaram aquele tanque, levaram os que estavam mais próximos à ponte para o lado deles, dos mineiros, e nós tivemos um recuo, retrocedemos. Uma ordem, retrocedemos até a Serraria. Só que ali sim encontramos a divisão do regimento que ia fazer frente aos mineiros, aos que nós estávamos aguardando. Mas nesse instante, o general comandante desse regimento falou ao nosso comandante que não ia fazer frente ao movimento. Lá só se falava em movimento. Nós não sabíamos. Rapazes, naquela época não acompanhávamos a política. Não, mesmo o nosso comandante falando diretamente com a gente, nos colocou em formas, falava só em movimento. Que o general que chegou ali ia fazer frente ao movimento, falou com ele que ia aderir ao movimento. E palavras dele, do nosso comandante, as palavras do general para ele passou as mesmas para nós, que como éramos todos irmãos, ele deu opção também, escolha ao Kerensky, ao nosso comandante, de tomar a posição dele. Quando ele falou com ele, então, que voltaria, ele falou, vou ficar fiel ao governo. Ele não falou que ia ficar contra, também falou isso, aconteceu isso. Ele não falou que ia fazer frente aos mineiros. Não, vou ficar fiel ao governo, vou voltar para o batalhão. E transmito a vocês todos a mesma coisa que o general me transmitiu. Como são dos irmãos, vocês escolham a posição de vocês. Só que os que vão comigo, entrem na viatura que nós vamos partir agora. Isso já de madrugada, quando voltamos e chegam em Areal, estava já clareando quase. E todo mundo, um cutucando o outro na forma, o que é, que movimento, o que está acontecendo? Na dúvida, quem é o nosso comandante? Corri, entrei numa viatura, num caminhão, e já estávamos voltando, viemos para Areal. Só que a intenção dele, e o que ele nos falou, que viríamos para o quartel, para a caserna. Ali tinha um regimento
bastante homens, disse que uns 2.500, uma parte de um regimento, né, em posição, e o comandante conversou com o Kerensky e convenceu de ficar ali onde entramos em posição, onde está esse canhão em posição ali. Ali seria o primeiro contato. E eu, por azar, fiz parte do grupo ponta que faria esse contato com os mineiros que estavam vindo, falaram até em 12 mil homens. Eu não tenho certeza até hoje quantos. Mas eram 12 mil homens. Primeiro vieram 6 mil, depois vieram mais. E aí houve uma conversação entre eles, entre os comandos, tanto de Minas com o Rio de Janeiro. Sim. E aí entra aquela velha história do bom senso do militar brasileiro. Vamos ganhar a guerra na mesa conversando e somando os números. Quantos eu tenho? Bom, aqui eu tenho 400, aqui eu tenho 6 mil. Então, isso aqui vai ser uma carnificina. Foi muita sorte. Então, era muito, é a ponderação que eu estou te falando dos militares brasileiros. Porque os técnicos agora, dizem... Se tivesse havido um massacre, eu estou aqui com a revista que o meu convidado Tomé me emprestou. Essa aqui é uma fatos e fotos da época. Eu coletei algumas fotos que eu vou mostrar para vocês. Aqui nessa revista, o repórter que cobriu o evento, ele faz essas ponderações. Então, grandes heróis foram até antigos comandantes de vocês aqui, o general Denis, uma pessoa que... Esse tenente-coronel Kerensky, ele está numa foto. Vamos ver se o nosso manager aqui consegue passar a foto da galeria dos comandantes aqui do nosso 32º, que é isso aí. Essa foto mostra o coronel Dácio Vassion de Siqueira, que foi comandante antes do teu tempo aqui, né? Eu não entrei com ele estava... Coronel Dácio Vassion. Nós temos 3 comandantes. Aquele que está, da página da direita, ele é o segundo. Ao lado, quem o substituiu foi o tenente-coronel Kerensky. Esse Kerensky era uma pessoa de esquerda. Aliás, pelo próprio nome, né? Kerensky, que tinha sido primeiro-ministro na Rússia, logo depois da Revolução Russa, bolchevique. Ele não era bolchevique, ele era menchevique, e esse Kerensky. E aí, essa família aqui desse tenente-coronel, que deve ser uma família de comunistas, e os comunistas têm essa mania de colocar o nome dos seus filhos de nomes russos, em homenagem à Revolução Comunista. Esse Kerensky aqui era um militar de formação de esquerda. Logo em seguida, ele foi obrigado a passar para a reserva, né? E quem o substituiu, está lá logo do lado, ali com óculos, é o coronel Antônio Ferreira Marques. Esse era um que aderiu ao movimento militar e assumiu o comando do batalhão, né? Agora, o assunto foi tão sério, vocês lá não tinham ideia do que era, mas havia uma expectativa dos fuzileiros navais desembarcarem na praia de Botafogo e tomarem de assalto o Palácio das Laranjeiras, cujo governador era o Carlos Lacerda, inimigo político número 1 do João Goulart. E havia uma movimentação, e eu vou pedir para mostrar umas fotos aí, tem uns tanques, tem uns civis armados. Vou pedir ao nosso manager para passar essas fotos. Podia passar aqui para outra TV, para a gente poder identificar essas fotos, por favor? Passar aqui para a nossa tela aqui, que está ao nosso lado, porque lá longe eu não estou conseguindo assistir. Queria passar para cá. Estou no aguardo, hein? Aí. Bom, então, essa movimentação, os tanques da Vitória, essa movimentação que você está vendo aí, são de civis que, inclusive, estavam armados, guarnecendo o Palácio das Laranjeiras. Muita gente diz que houve um golpe militar e etc., mas não foi militar, não. Foi um golpe cívico-militar,
Os militares se envolveram, mas antes dos militares, os próprios políticos é que tramaram, governadores, deputados, senadores, é que tramaram o movimento de 64. Porque, no mais tardar, aqui são os generais, esses generais que tomaram posição contra. Aquele primeiro lá da direita, o general Mourão, não sei se está passando direto lá, porque tem, na outra tela tem outras fotos. Mas aqui o general Mourão, que está à direita, esse foi o que saiu de Minas e que se rebelou contra João Goulart. O segundo, que está de óculos do lado dele, era o Armando de Moraes Âncora, que era o general comandante do Primeiro Exército, né? Aqui tem um Castelo Branco, tem outro general, tem o general Denis em cima e tem um outro general embaixo, um carequinha que está ali. Em cima foi o Denis. E o Denis foi uma pessoa-chave porque ele era o ministro da Guerra no governo do Jânio Quadros. E quando o Jânio Quadros renunciou, o general Denis se opôs ao João Goulart. Ele não queria que o João Goulart assumisse, porque ele sabia do enquadramento e do compromisso que o João Goulart tinha em fazer uma revolução socialista no país. Então ele não deixou. Aí o João Goulart acabou assumindo e ele então teve que se demitir. E ele passou para a reserva. Mas foi ele que foi lá em Minas com o governador Magalhães Pinto e junto com o próprio esse Mourão Filho e planejaram esse ataque ao Rio de Janeiro. Eles queriam tomar o comando porque o João Goulart estava no Rio de Janeiro. Naquela época, Brasília ainda era algo assim residual, era algo ainda que estava para nascer. Em 63, grande parte da máquina federal ainda estava no Rio de Janeiro. Então, estava aqui. Eles queriam descer para isso. Se descessem, mesmo que eles passassem por cima de vocês e matassem vocês todos lá naquele conflito, eles iam encontrar o Primeiro Exército todo ao longo da Dutra, armado. Isso aqui está na fotos e fotos. Todo armado. Então, iam ter que passar por vários quartéis. Dizem que com armamento superior a que os mineiros vinham trazendo. Sim, exatamente, porque aqui era a capital federal até então, e ainda era parte da capital federal, né? O Brasília só aconteceu mesmo, em definitivo, no final dos anos 60, 68, 67, porque aí alguns ministérios ainda permaneceram aqui. Então, o grosso da tropa permanecia aqui, no estado do Rio de Janeiro. Então, essa que é a história. E a Revolução, muitos criticaram o próprio general Mourão Filho por ele ter se antecipado. Mas, se ele não se antecipa, o que ia acontecer era uma... Olha lá, nós estamos vendo lá civis com metralhadoras, para você ver que esse movimento não era só militar. Isso aí é o povo na rua gritando contra o João Goulart, querendo a deposição do João Goulart. E armados, fazendo, inclusive, esperando que esse golpe, que era comandado pela CGT, Comando Geral dos Trabalhadores, ia fazer um golpe apoiado pelo João Goulart, que era o presidente da República na época, apoiava o golpe socialista, e ia implantar aqui uma ditadura comunista de cunho sindicalista, e o Brasil ia ser dividido em 3 partes. Uma parte ia ser comandada pela União Soviética, a outra parte pela China Mao Tse-tung, maoísta, e a outra parte por Fidel Castro. Nós íamos ter um país dividido em ditaduras socialistas, numa ditadura socialista, sindicalista e, ao mesmo tempo, com influência estrangeira de 3 países. Só que os Estados Unidos não iriam se conformar com isso. Então, nós íamos virar um campo de batalha aqui, eles iam invadir também. E os americanos sabiam disso. E, na véspera, pressionaram o Castelo Branco para que houvesse essa movimentação de tropas, porque eles já estavam para desembarcar no Espírito Santo. E eles iam dividir o Brasil, porque para eles não interessa Rio e São Paulo, é muita gente. Então, eles iam dividir o país, ia ser Brasil do Sul e Brasil do Norte. E o Brasil do Norte ia ser comandado pelos Estados Unidos. Ia ter um novo governo, entendeu? E aí, então, os militares, mais uma vez, ponderaram essa situação e disseram, não, então vamos tomar uma iniciativa.
E nisso, o batalhão de vocês ficou entre esses fogos aí. Agora, um ponto sobre o batalhão aqui, que eu defendo, é que a gente sabe que a hierarquia, né, é muito interessante isso, aquela coisa, manda é uma coisa que funciona, é o exército, para mim. Mas, então a gente não condena o batalhão que tomou essa parte, foi o comandante, porque eu tive exemplo vivo disso em Serraria, quando o meu grupo estava, reclamaram, estamos aqui em cima de umas caixas, nesse recuo de Paraibuna para Serraria, nós ficamos num dojão, uns 10 homens, em cima de caixas de munição, não tinha nem onde ficar direito, e eles reclamaram, sai daí, tem que ver, olha só quantos carros, era o regimento. E a gente, sem ordem, sem nada, eu saí e fui ver o que estava acontecendo, por coincidência, pura coincidência. Se é um outro que me conta, eu ia dizer, é mentira. No meio de tanta gente, eu não conhecendo ninguém, vi uma roda só de majores, que aqui no batalhão só tinham 4, eu não vi ninguém conhecido. Quando eu saí de trás dessa roda, que eu já ia me apresentar, que não ia adiantar nada, que eu viro e ando, dou 2 passos, vem um capitão Vassimon, que tinha sido nosso comandante e me conhecia demais, chegou a me tirar de um serviço para jogar bola militar contra a CPP. Rapidinho, que estou terminando o programa. Quando eu me apresentei, ele perguntei, o que está acontecendo, ordem para... Ele falou, Tomé, não pertenço, cabo, não pertenço mais à sua unidade. Mas olha... Ele tinha aderido. Ele já tinha aderido antes do coronel consentir, ele já tinha aderido. Domingos, eu vou passar aqui, agora, nesses 3 minutos faltantes, as fotografias do batalhão, para que o nosso telespectador tenha ideia das fotos do antigo batalhão. Pode ir passando direto aí para mim, por favor. Isso aí é um 7 de setembro, né? Isso é a formação dos militares. Na época usavam essa farda. Né? Uma missa. De Páscoa. Eu queria aquela confraternização também deles. Formação do nosso curso de cabo. Isso. Aí, ó, confraternização. Você pode passar aqui para outra TV, por favor? Para a gente poder aqui ter... Meu Deus do céu. Passar aqui para outra TV. Minha netinha no meu colo. Aqui, ó. Pode falar aí, teus amigos aí, ó. Minha netinha no meu colo, hoje tem 16 anos. Ali, aquele de amarelo primeiro. De braço ali, cruzado, meu irmão, também passou por lá. O de braço para trás, meu amigão, cabo Ingel, foi da chefe da brasileira, Companhia de Luz aqui, muitos anos. Pode ir passando a foto aí. Poxa vida. Pena que já foram uns 8 tem mais aí, ó, companheiros aí, né? Muitos. Isso aí é uma confraternização, né? Meu Esse amigo, é o despachante, Cabo né? Quintela, despachante, né? Quintela, conhecidíssimo na cidade. Aí, ali o cabo Romão, do Laboratório Romão de Análise, isso aí é um acampamento do curso de cabo, num aviário abandonado da Fábrica Nacional de Motores, aí embaixo. Aí você, cabo, aí, Museu com a farda Imperial. da época, que usava, os soldados usavam esse fardamento na época. Essa era a farda. Aí formado, né? Aqui, ali. Comandando aqui, logo de frente, o capitão Vassimon, filho do comandante Daf Vassimon. Que era um boa praça, né? Vocês gostavam muito dele. Um camarada tá formando. fantástico. Pode ir passando direto. Aí. Acampamento, curso de cabo. Pode ir passando, passa mais. Tem uma foto aí também do Pinheiro. Queria que passasse aí. O Pinheiro não fala mais comigo, porque... Ele agora eu sou de direita e ele é de esquerda, então o pessoal da esquerda não fala com o da direita. Aí o Pinheirão aí, ó. Ingel, Pinheirão, Pinheiro é o Ingel, o Pinheirão Marcelo. E o outro quem é? O Marcelo, meu irmão, e o meu sobrinho. O Pinheirão é socialista, comunista. Não sabia. Petista, petralha. E aí ele não fala mais comigo por causa disso. Ó, acabou o nosso programa. Muito obrigado pela sua presença, foi ótimo, foi maravilhoso. Para mim, a satisfação foi toda minha. Viu? Estou muito contente de ter está sempre aberto o comparecido. programa. Quando você tiver mais coisas que você quiser falar sobre essa história do batalhão ou outras, eu sei que você é mateiro, gosta de andar no mato, etc. Se tiver alguma aventura para contar para a gente, vai ser muito bom. Muito obrigado pela presença. Muito. Meus amigos, estamos encerrando noite. o programa de hoje. Muito obrigado pela audiência e prometemos retornar na quinta-feira da semana que vem com uma nova atração. Não esqueçam que a nossa reprise será no domingo, às 9 horas da manhã.
E um até lá, então, para vocês, um até em breve, até semana que vem, com uma nova atração.